Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 31. Quero refletir, meus amados irmãos, apenas este versículo. Marcos, capítulo 5, verso 31. Permaneçam com a sua Bíblia aberta para nós darmos, olhando outros versículos. Nós vimos aqui antes da oração que Jesus estava em meio à multidão, indo exatamente à casa de Jairo. E no decorrer dessa caminhada até a casa de Jairo, então veio uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, de uma hemorragia, e ela ouviu falar de Jesus. E o verso 31 diz assim, a palavra de Deus, Marcos 5, 31. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Amém. Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Fale ao nosso coração de maneira muito especial, que não sejamos, ó Deus, somente mais uma multidão, mas que nós venhamos impactar a nossa vida, a nossa fé no Senhor. Possamos chamar a atenção do Senhor, através da nossa adoração, da nossa necessidade, do nosso desejo de buscar mais a tua face e ter, ó Deus, ter uma intimidade maior, profunda com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Este versículo é muito interessante, porque Jesus sempre andava com uma grande multidão. Diz a Bíblia que, ou melhor, a multidão sempre andava com Jesus. E algo que me chama muita atenção, que no decorrer dessa caminhada até a casa de Jairo, Jairo já estava ali com o seu coração aflito, com o seu coração voltado para a sua casa, para a sua filha, para o seu pedido. E no decorrer então dessa caminhada veio uma mulher que agora com uma enfermidade há 12 anos, padecendo de uma hemorragia, já havia gastado todos os seus bens, todos os recursos, indo nos melhores médicos da época, na ocasião, porque ela tinha uma enfermidade talvez incurável. Provavelmente o homem não poderia e não estava dando solução para aquela mulher. E aquela mulher então, ela ouviu falar de Jesus. E diz a Bíblia então que ela colocou no seu coração o seguinte: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E diz a Bíblia que no meio da multidão ali, aquela mulher, ela ultrapassa todos os limites, todas as adversidades, porque a mulher naquela época ela não poderia estar ali no meio da multidão, uma vez que ela estava com essa enfermidade. Mas aquela mulher, ela tinha um alvo, ela tinha um propósito, ela tinha algo muito especial na sua vida. A sua ida até Jesus era algo muito pessoal, era algo que estava além do que as pessoas estavam imaginando, ou que poderiam imaginar. Aquela mulher, ela foi com um coração aberto, crendo no poder de Jesus. E aí então diz a Bíblia que aquela mulher vai no meio da multidão, não sei como, mas toca nas vestes de Jesus, então sai poder, sai virtude ali, e Jesus então ele para e faz uma pergunta: quem tocou na minha roupa? E os discípulos ali, as pessoas que estavam ali no meio da multidão, e Pedro disse o seguinte: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Meus queridos, para esta pessoa que respondeu, provavelmente Pedro, essa pessoa que respondeu para Jesus, ele estava no meio da multidão, mas não reconhecia quem era Jesus, não reconhecia o poder de Jesus, porque para eles o mais importante é andar em grupo, é andar em multidão, para apenas observar Jesus, para ver os milagres de Jesus, ou talvez poder demonstrar que teve com Jesus o filho de José, ou o filho de Maria, ou o filho de Deus. Mas aquela mulher no meio da multidão, ela via Jesus de uma maneira muito especial. Ela olhava para Jesus como aquele que poderia mudar a sua história. Ela olhava para Jesus com um propósito de que a sua vida poderia ser transformada, que aquela enfermidade poderia ser curada. Qual é a forma que nós estamos
na presença de Jesus? Qual a forma que nós estamos na igreja, nos templos, e muitas vezes no meio da multidão? Será que nós temos chamado a atenção de Jesus? Talvez na multidão parece que as pessoas não se importam, mas Jesus conhece cada coração. Jesus conhecia o coração daquela multidão, muitos por interesses, muitos para tentar julgá-lo, muitos para tentar condená-lo, mas aquela mulher foi algo que marcou a atenção, que chamou a atenção de Jesus, que em meio à multidão, aquela mulher tocou nas suas vestes, aquela mulher foi curada e Jesus reconheceu. Jesus reconhece por que você está aqui nessa noite. Jesus reconhece por que nós estamos aqui, por que nós viemos aqui numa quarta-feira. Jesus reconhece a necessidade de cada um de nós. Então Pedro diz o seguinte: o Senhor está vendo que a multidão aperta, ainda pergunta, quem me tocou? Para eles, Jesus não havia feito nada. Para eles era apenas uma caminhada. Para eles era apenas mais um momento de experiência de andar com Jesus. Meus amados, e quantas pessoas estão andando com Jesus, mas não tocam em Jesus? Quantas pessoas que caminham com Jesus, conhecem sobre Jesus, já ouviu falar de Jesus, nós estamos na iminência de comemorar o nascimento de Jesus, Natal, mas você sabe quem é Jesus? Não seja você somente mais um na multidão, mas seja a pessoa com o propósito de tocar nas vestes de Jesus e colocar diante do Senhor coisas extraordinárias, porque só Ele pode fazer. Aquela mulher havia gastado todos os seus recursos e ela queria ser curada, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela ultrapassou todas as adversidades, ela ultrapassou todas a contrariedade, porque ela colocou algo no seu coração: se tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aí algo que me chama no texto, ele olhava ao redor, a partir do verso 32, para ver quem tinha feito aquilo. Então diz a Bíblia que aquela mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Que coisa maravilhosa. Filha, a sua fé salvou você. Eu creio que você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo de Deus o trouxe, porque há algo especial na sua vida, para a sua vida. Há algo que o Senhor deseja fazer na sua vida que vai depender somente de você, se você permitir. Ou qual foi o seu desejo de estar aqui nesta noite? Talvez você veio dizendo o seguinte: eu quero colocar algo diante do Senhor, eu quero tocar pela fé nas vestes de Jesus, eu quero olhar pela fé o rosto de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha adoração verdadeira, eu quero colocar diante do Senhor a minha necessidade, porque eu sei que o Senhor pode, e que todo o poder está no nome de Jesus. E aquela mulher reconheceu isso, ela sabia que ela foi com propósito. Quantas pessoas têm propósito dentro da igreja, que vêm à igreja? Quantas pessoas têm propósito que vêm aos encontros? Quantas pessoas têm propósito que vai em reuniões e vai no meio da multidão? Mas quero dizer para você o seguinte: Ele conhece cada coração. Não importa se tem 10 mil pessoas, não importa se tem 10 pessoas, Ele conhece cada um de nós. Será que nós estamos atraindo a atenção de Jesus, chamando a atenção de Jesus com a nossa vinda aqui nesta noite? Será que há algo que nós precisamos colocar diante do Senhor e com a nossa fé honrar ao Senhor, porque Ele nos curou, Ele nos transformou? E se você prosseguir o texto, naquela parada ali, vieram lembrando que Jesus estava indo à casa de Jairo para atender o chamado, um pedido de Jairo. Vieram alguns dos empregados de Jairo e disse: olha, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque sua filha já morreu, não tem mais jeito, não adianta, não precisa mais incomodar o mestre. Imagina o coração daquele pai, no meio da multidão. Imagina o coração daquele homem que estava ali agora indo para a sua casa, Jesus estava indo com ele, e vieram algumas pessoas e disseram: olha, não incomodes mais o mestre.
E aí vem uma das declarações mais lindas que eu gosto e menciono muito, lá no versículo 36, Jesus, percebendo, em levar em conta mais palavras, disse na sinagoga, versículo 36, não tenha medo, apenas creia. Em outras traduções, não temas, crê somente. Pode ser que você precise ouvir hoje de Jesus isso, não temas, creia somente. Talvez as informações, talvez as pressões do mundo venham sobre nós, trazendo tanto desânimo, tantas coisas dizendo que não tem mais jeito, não tem mais jeito o mundo, não tem mais jeito o país, não tem mais jeito a política, não tem mais jeito meu casamento, não tem mais jeito a minha profissão, não tem mais jeito meu relacionamento, não tem mais jeito as minhas amizades, e você vai sendo pressionado todos os dias, as pessoas dizendo não tem mais jeito, não tem mais jeito. Hoje você está aqui, Jesus está dizendo para você, não temas, crê somente, porque Ele pode mudar a sua história, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode libertar, Ele pode te dar alegria, Ele pode mudar a sua história. E diz a Bíblia então que Jesus chega na casa de Jairo, e ali ele entra, e ali ele ressuscita a filha de Jairo, e houve grande festa, grande manifestação de Deus. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer manifestar o seu poder, aonde o mundo não acredita, aonde as pessoas às vezes não acreditam, mas o Senhor acredita em você. Ele veio por amor a cada um de nós, Ele veio a revelar a sua vontade através de nós, Ele veio demonstrar que nós somos importantes. Mas será que nós estamos dando importância a Ele no meio da multidão? O Senhor está vendo que a multidão te aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Toque em Jesus hoje, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus, ore, fale com o Senhor. Aquela mulher ultrapassou todos os limites, aquela mulher ultrapassou todas as adversidades, porque ela tinha um propósito, tocar nas vestes de Jesus. Nessa noite você quer tocar nas vestes de Jesus? Eu não sei qual é a sua necessidade, ou talvez você está aqui porque você já ouviu falar que não tem mais jeito, não há mais saída, as pessoas estão trazendo informações negativas, mas Jesus continua dizendo, não temas, crê somente. Toque em Jesus pela fé. Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, Ele sabe qual o seu propósito, a sua vinda aqui nesta noite. Toque pela fé e diga, Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser curado. Aquela mulher corajosamente, trêmula, mas ciente, relatou toda a verdade, eu vim aqui, Jesus, porque eu sabia que o Senhor poderia me curar. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Hoje eu desafio você a ir para casa, curada, transformado, porque a sua fé em Jesus muda a sua história, mudou a sua história.